Olá, o programa Justiça Cidadã já está no ar, uma parceria do Poder Judiciário com a TV Assembleia. E hoje vamos falar sobre Tribunal do Júri. Novembro foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça como mês nacional do júri, quando magistrados de todo o país realizaram um esforço concentrado para priorizar o julgamento de crimes dolosos contra a vida. E para falar sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com o juiz titular da primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís, Osmar Gomes dos Santos. No programa de hoje, nós também vamos falar sobre os mutirões que a Corregedoria está realizando para reduzir os acervos e para acelerar o andamento de processos na Justiça de primeiro grau. E também a respeito do edital publicado pelo Judiciário para a eliminação de 150 mil processos físicos arquivados. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece no Poder Judiciário do Maranhão, no Justiça Cidadã, uma parceria com a TV Assembleia. Os juízes de primeiro grau do Maranhão agendaram mais de 200 sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri para novembro passado, instituído nacionalmente como o Mês Nacional do Júri. No ano passado, os magistrados realizaram mais de 180 sessões do júri popular em novembro, levando a julgamento acusados por crimes dolosos contra a vida. Pois é, e para falar sobre esse tema previsto na Constituição Federal, hoje nós conversamos com o juiz Osmar Gomes dos Santos, que é titular da primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa tarde, Eider, boa tarde, Amanda. Um prazer estar aqui mais uma vez para falar de um tema tão importante que reflete cidadania sob todos os aspectos. Doutor Osmar, para começar a nossa entrevista, explique, por favor, ao nosso público o papel do Tribunal do Júri no Brasil. Veja só, no Brasil o Tribunal do Júri foi instituído em 1822 com o decreto do Príncipe Regente. E o Tribunal do Júri ele passou a figurar em todas as constituições brasileiras, com exceção da de 37. Com a Constituição de 1988, o Tribunal do Júri ganhou aspecto relevante, foi inserido à categoria de princípio constitucional. No artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais, lá no inciso 38, nós temos 4 garantias e 4 princípios inseridos no Tribunal do Júri. O primeiro deles, a plenitude da defesa. O segundo, o sigilo das votações. O terceiro, a soberania dos ereditos. E o quarto, a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, este é um tribunal cidadã, porque ele trabalha com as pessoas da comunidade. Quem julga o cidadão que pratica uma conduta delituosa, um crime doloso contra a vida, é o seu próprio semelhante, que compõe o que nós chamamos de conselho de sentença. Gostaria de saber quais são os principais tipos de crime, doutor, que podem ser julgados pelo Tribunal do Júri no nosso sistema. Olha, o Tribunal do Júri ele julga os crimes dolosos contra a vida. E que crimes são esses? Homicídio, infanticídio, aborto, instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, quer seja na forma consumada, quer seja na forma tentada, e também aqueles crimes a eles conexos. Por exemplo, há uma formação de quadrilha, mais de 4 pessoas se juntam para praticar um crime de homicídio. Então, há um crime de formação de quadrilha que não é da competência do Tribunal do Júri originariamente, mas como o fim foi para praticar um crime de homicídio, um crime doloso, este crime doloso, que é de competência do Tribunal do Júri, absolve o crime conexo, que no caso é o crime de formação de quadrilha. Então esses são os crimes que nós consideramos na legislação penal brasileira como crimes dolosos contra a vida e, consequentemente, de competência do Tribunal do Júri. Agora, por serem pessoas da própria sociedade que participam desse júri, há a possibilidade, por exemplo, de um crime de grande repercussão. Essas pessoas serem influenciadas pela mídia, pela pressão, pela comoção social, doutor? Eu já participei, inclusive, de um debate há uns 2 anos atrás, em que o tema era a influência da mídia
nos julgamentos do Tribunal do Júri. Nós temos que levar em consideração que somos seres humanos e que as pessoas da comunidade, pessoas leigas, para participar de um conselho de sentença, não precisa o requisito da escolaridade. Então, qualquer pessoa da sociedade pode sim ser influenciado pela mídia, que constantemente está discutindo, debatendo um crime de grande monta, e isso pode sim refletir no julgamento, no momento em que aquele cidadão que praticou a conduta delituosa é levada ao Tribunal do Júri. O senhor lembra de algum caso parecido com esse que o Eide acabou de citar, em que a população foi altamente incentivada, né, pela comoção social, pela mídia? Veja só, nós temos diversos casos. Aqui mesmo, no Maranhão, nós temos casos que eu não vou mencionar, porque Sim. é caso que está sobre a minha presidência, mas nós temos que observar que existem crimes, já existiram crimes de repercussão, e isso desde os primórdios, quando a gente vê, por exemplo, observa, por exemplo, o crime que aconteceu há anos, inclusive o Dr. Eulálio tem um livro a respeito do crime da baronesa que aconteceu aqui no Maranhão. Houve uma comoção social quando a mídia, de fato, divulgou e relatou isto com muita proficiência no meio social, e teve, de fato, sim, uma repercussão. E atualmente, no dia a dia, nós observamos isso constantemente, porque a imprensa está aí para informar, e na medida em que ela informa, os crimes estão sendo cometidos com atrocidades terríveis, e isto não deixa de incutir na cabeça da sociedade, do cidadão mais humilde, a crueldade com que isto foi cometido. E na hora que esse cidadão é levado a participar de um conselho de sentença, ele evidentemente que leva na sua consciência, na sua mente, aquilo que ele observou, que ouviu, que assistiu da mídia escrita, falada e televisionada. Então, daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista com o juiz Osmar Gomes dos Santos. E você, já sabe que pode entrar em contato gratuitamente com o Poder Judiciário para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão? Basta ligar para o 0800 707 1581 e falar com o Telejudiciário. A ligação é gratuita e você pode ligar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote, 0800 707 1581. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, assinou o edital que intima as partes relacionadas em mais de 150 mil processos físicos de juizados, arquivados há mais de 120 dias. A intenção é que as pessoas se manifestem sobre o interesse em retirar documentos originais juntados a esses processos. De acordo com o edital de eliminação de processos arquivados, esses autos são todos de juizados da capital. Eles serão eliminados no prazo de 45 dias, obedecendo ao que diz a resolução número 11 de 2013 do Tribunal de Justiça do Maranhão. O documento, contendo a lista nominal das partes e processos a serem eliminados após o prazo determinado, pode ser acessado através da página da Corregedoria Geral da Justiça, que é o www.tjma.jus.br/CGJ, no ícone Editais de Eliminação de Autos. No próximo bloco, a gente continua a conversa sobre Tribunal do Júri com o juiz Osmar Gomes dos Santos. E nós também vamos falar sobre os mutirões que a Corregedoria está promovendo para agilizar o andamento de processos na Justiça. Nós voltamos já já. Justiça Cidadã já está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje conversamos com o juiz da primeira vara do Tribunal do Júri da capital, Osmar Gomes dos Santos. Doutor Osmar, nesse tipo de julgamento do Tribunal do Júri, qual é o papel do juiz? O papel do juiz
é um papel meramente administrativo. O juiz, ele mantém a ordem no recinto, ele mantém a estabilidade da sessão e faz com que haja urbanidade entre o Ministério Público e a defesa no relacionamento, no tratamento e nos debates. E ele conduz para que esse debate entre Ministério Público e defesa seja um debate justo e que conduza a um julgamento justo, uma apreciação dos fatos pelos jurados da forma mais justa possível. É um papel diferenciado, então. Sim, e tecnicamente o juiz, ele elabora a sentença que reflete naquele resultado do julgamento dos jurados. Os jurados decidem, o juiz apenas Ele seria uma lavra espécie a de sentença. mediador, então? É uma entre a espécie de sociedade? mediador, sim, entre as partes que estão participando do debate. Agora, há possibilidade, uma dúvida, por exemplo, de um processo desse anulado, um julgamento desse anulado em função de algum problema com relação a algum membro do júri? Sim, os jurados, eles no Brasil, por exemplo, há o que nós chamamos de incomunicabilidade, o que não ocorre, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra eles são livres e podem conversar entre si. No Brasil não, há incomunicabilidade. Essa incomunicabilidade significa dizer que os jurados não podem conversar entre si, nem com terceiras pessoas sobre o objeto do processo. Qualquer dúvida ele pode se dirigir ao juiz. Se, por exemplo, o jurado conversar um com o outro durante o julgamento, é uma causa de nulidade sim, do julgamento. O juiz deve, então, nesse momento, dissolver o conselho de sentença e redesignar uma outra data, porque esse julgamento é nulo. Aproveitar essa comparação que o senhor fez com outros países e perguntar quais são as principais diferenças entre o sistema brasileiro e de outros países com relação a Veja esses só, crimes. o tribunal do júri, a doutrina majoritária, ela tem como marco a Inglaterra, 1215, com a Carta Magna, que instituiu uma relação entre os fazendeiros da Inglaterra medieval com o rei João Sem Terra, e ali alguns direitos foram escritos, alguns direitos dos ingleses, que é exatamente a Carta de João Sem Terra. Então ali é o marco da instituição do Tribunal do Júri no mundo. Na Inglaterra, por exemplo, são 12 jurados que compõem o conselho de sentença. E para que o réu seja condenado, é necessário que pelo menos 10 jurados votem pela condenação. Isso é o que eles chamam de maioria qualificada. Se no primeiro julgamento não atingir a maioria qualificada de pelo menos 10, é designado uma outra data, um outro julgamento com novos jurados. E se nesse segundo julgamento também não atingir essa maioria qualificada, o réu é considerado inocente e, consequentemente, absolvido. Isso é na Inglaterra. No sistema aqui Depois brasileiro. da Revolução Francesa, o júri ele se instituiu por toda a Europa. Na Espanha, por exemplo, país europeu, está inserido na Constituição, o Tribunal do Júri está inserido na Constituição. E lá, por exemplo, há uma nuance, porque as partes, Ministério Público e Defesa, elas podem conciliar e chegar a um consenso antes do julgamento para a condenação do réu. E se o réu aceitar a condenação, então é dissolvido o conselho de sentença e ele será condenado. E o interessante é que essa pena não poderá ser superior a 6 anos. Há isso que existe na Espanha, que não existe aqui no Brasil, por exemplo. Lá na Espanha, por exemplo, os jurados eles são remunerados, porque eles são eleitos para participar do julgamento. Portugal, bem aqui, por exemplo, são 3 juízes togados que compõem o chamado tribunal coletivo, com mais 4 jurados e 4 suplentes. Formam, então, o conselho de sentença, o tribunal coletivo, para julgar os crimes dolosos contra a vida. Agora, em Portugal, por exemplo, é facultativo o julgamento desses crimes pelo Tribunal do Júri. Então, se alguém cometeu um crime e desejar ser julgado pelo Tribunal do Júri, ele tem que requerer
que deseja ser julgado pelo tribunal do júri. E esse requerimento dele deve ser dado entrada dentro do prazo que o Ministério Público tem para propor a imputação penal. Já no Brasil, não. No Brasil é obrigatório. No Brasil é obrigatório o tribunal do júri. Então, os crimes dolosos contra a vida são de competência exclusiva do tribunal do júri. A Constituição Federal, ela estabeleceu a competência mínima para julgamento desses crimes, que são os homicídio, infanticídio, aborto, instigação, induzimento, auxílio a suicídio. Não, a lei infraconstitucional, ela não poderá reduzir esses crimes, mas ela poderá inserir outros crimes que não ofendam a competência mínima da Constituição para serem julgados pelo tribunal do júri. Então, no nosso país, nós temos, por exemplo, a amplitude de defesa significa dizer que a defesa, ela, para todos os processos, ela é ampla, tem o contraditório e tem o devido processo legal, mas já para o tribunal do júri, ela não é apenas ampla, ela é plena, ela é mais do que ampla. Isso significa dizer que no tribunal do júri a defesa pode tudo. Ela pode suscitar quantas teses ela quiser, inclusive suscitar algo que não esteja previsto em lei para robustecer a defesa do seu constituinte e tentar convencer os jurados na busca da absolvição do seu cliente. Já o Ministério Público não. O Ministério Público, ele está adstrito àquilo que está na pronúncia. Então, este é o princípio da plenitude da defesa. O sigilo das votações. Esse sigilo é exatamente possibilitar ou fazer com que os jurados decidam de forma sigilosa. Nenhum dos 7 jurados tem conhecimento de como é que o outro vai votar. Ele vota de acordo com a consciência dele, de forma sigilosa, há uma independência, na verdade. Há uma independência. E também o julgamento aqui no Brasil se dá por maioria. São 7 jurados. Quando se colhe 4 votos iguais, se suspende o julgamento. E por que isto? Foi uma inovação na reforma processual de 2008, que anteriormente, quando se tinha que colher todos os votos e o réu era condenado por unanimidade, quando se anunciava isso na sentença, o réu sabia que todos os 7 jurados tinham votado para condená-lo. E quando ele era absolvido por unanimidade, os familiares da vítima sabiam que todos tinham votado para absolver o réu. E isso trazia uma intranquilidade, tanto física quanto psicológica, e até garantia de vida dos próprios jurados. Então, esta reforma veio em boa hora para dar mais garantia e garantir, de fato, o sigilo da votação. Doutor Osmar, além de alguns procedimentos que o senhor já explicou, o senhor citaria mais algum adotado durante as sessões do Tribunal do Júri? Sim, ele, por exemplo, a incomunicabilidade. Sim. Não é? O que eu acabei de citar ainda há pouco, os jurados, eles são incomunicáveis. Tá? Esta incomunicabilidade, ela constitui a segurança jurídica das decisões. E ela evita que uma sessão do Tribunal do Júri seja anulada depois de o Estado ter gasto, imobilizado. Agora, a partir de quanto tempo, por exemplo, o jurado ele fica isolado ali, sem comunicação? Veja só, a partir do momento em que a sessão é aberta, nós temos, por exemplo, hoje, só fazendo aqui uma retrospectiva, em São Luís nós temos mais de 1 milhão de habitantes, para ficar um pouco mais claro. Portanto, cada vara do Tribunal do Júri pode convocar entre 800 a 1.500 jurados, encaminhando ofícios para os órgãos públicos, privados, associações, sindicatos, etc., para apresentarem pessoas com idade de no mínimo 18 anos, idoneidade moral, que não tenham registros criminais, para participarem do Tribunal do Júri. Isto vai para uma urna geral. Quando o magistrado vai organizar a pauta de julgamento, por exemplo, do trimestre, ele vai naquela urna e sorteia 25 jurados, que é o corpo de jurado do Tribunal de Júri no Brasil. E desses 25, no dia do julgamento, comparecendo, são sorteados 7, desses 7 vão compor o conselho de sentença. A partir desse momento
em que ele é sorteado para fazer parte do conselho de sentença, ali ele já está incomunicável. Ok. E doutor, como é que é montada toda essa estrutura, a questão, por exemplo, de lá no fórum, a questão de psicólogos, assistentes sociais, como é que é feito todo esse preparo durante os julgamentos? Veja só, durante o julgamento, nós temos o Fórum de São Luís, por exemplo, nós temos o setor médico, o setor sim. psicológico, e esses setores todos, eles estão ali para dar exatamente apoio, não só para as varas do Tribunal do Júri, mas para todas as unidades e para todas as varas, e em todos os casos em que julgam, que decidem, geralmente no Tribunal do Júri é muito comum o jurado se sente mal, uma Pois é, por isso que eu imaginei, né, a questão da e nesse comoção. momento o juiz suspende o julgamento por determinados minutos, enquanto esse jurado, essa testemunha é levada até o departamento médico psicológico para poder se tratar. Se, por exemplo, o médico disser que, por exemplo, aquele jurado não tem condições de continuar o julgamento, porque está psicologicamente muito abalado, etc., então o juiz não terá outro caminho a não ser dissolver o conselho de sentença e redesignar uma outra data. E tempo de duração, doutor Osmar, assim, o senhor citaria casos em que durou tantos dias? Qual foi o máximo, No meu assim, caso, de por tempo? exemplo, da primeira vara do Tribunal do Júri, o processo que envolve a morte do jornalista Décio Sá, quando julgamos o executor e o condutor da moto, foram 3 dias e 2 noites, direto. Foi. Ok, nós ainda vamos conversar com o nosso convidado, o juiz Osmar Gomes dos Santos. Você também pode participar, né? Pode saber mais sobre os serviços da Justiça de Primeiro Grau, acessando a página da Corregedoria e seguindo nossas redes sociais. O endereço é www.tjma.jus.br/CGJ. A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão está realizando uma série de mutirões de análise processual em unidades judiciais da comarca da Ilha de São Luís. O objetivo é reduzir o índice de congestionamento processual e imprimir maior celeridade ao andamento das ações em trâmite no Judiciário. A 7ª Vara Cível da capital foi a primeira unidade a receber o mutirão, que conta com a atuação de um grupo de juízes voluntários. Em 2019, o grupo continuará atuando nas unidades judiciais de primeiro grau que apresentam as maiores taxas de congestionamento, com o fim de impulsionar a tramitação dessas demandas. No próximo bloco, você vai saber mais sobre o sistema do Tribunal do Júri e sobre o papel dos jurados. A gente volta logo, logo. Justiça Cidadã já está de volta e hoje entrevistando o juiz Osmar Gomes dos Santos. Doutor Osmar, de que forma é feita a escolha dos jurados e qual a função deles, qual a importância no Tribunal do Júri? Os jurados se escolhe, primeiro, ele tem que ter no mínimo 18 anos, segundo, idoneidade moral, não ter nenhuma reincidência criminal, nenhum antecedente criminal, ter reputação ilibada. Cada juiz da vara do júri, ele encaminha uma relação, um ofício para cada um dos setores públicos, privados, associações e sindicatos, solicitando que eles enviem, no mínimo, por exemplo, 10 pessoas do seu quadro com aqueles requisitos, e essas pessoas são inseridas numa urna geral e passam a compor o corpo a relação geral dos jurados daquela unidade. A cada julgamento que for feito, nós fazemos, por exemplo, trimestral, a gente então, daquela sessão, daquela urna geral, a gente escolhe 25 na presença do promotor, do defensor, do advogado. Esses 25 jurados vão para uma urna menor. E no dia do julgamento, desses 25, comparecendo pelo menos 15 jurados, instala-se a sessão. Se comparecer menos de 15, não pode ser instalada a sessão, se remarca uma outra. Então, comparecendo pelo menos 15, instala-se a sessão e desses 15 escolhe-se pelo menos, se escolhe os 7 que vão compor o conselho de sentença. E esses jurados, qual é o papel deles? Os jurados, eles são os verdadeiros julgadores. São eles quem vão julgar, porque eles julgam fatos, eles não julgam direito. Eles vão se ater à tese
do Ministério Público, se ateia à tese da defesa, eles podem fazer perguntas no momento do interrogatório do acusado, no momento da colheita do depoimento das testemunhas. Eu, como juiz, dou a palavra ao promotor, à defesa e depois dou a palavra ao jurado, que podem perguntar se quiserem, e depois eu pergunto se entender necessário. E a partir desses fatos é que o jurado vai formar o seu convencimento para, no momento, na sala secreta, quando for lido os quesitos e colocado em votação, para que ele, com a consciência livre e sem qualquer influência do juiz, do promotor, da defesa ou de qualquer outras pessoas, ele possa decidir pelo sim ou pelo não, se ele condena ou se ele absolve. A gente estava comentando agora há pouco aqui nos bastidores sobre a questão da incomunicabilidade, né? Tem a questão também da influência, por exemplo, da mídia, que a gente falou. No momento que o jurado, por exemplo, está participando de um julgamento desse aí, ele fica isolado num hotel, ele tem acesso às redes de informação, redes sociais, à televisão, a veículos de comunicação, por exemplo, for um júri que for entrar pelo dia seguinte, que não der para concluir só em um dia, evidentemente que esses jurados serão levados para um hotel, cada um fica num apartamento, sem televisão, sem telefone. Sem nenhum tipo de comunicação. Sem nenhum tipo de comunicação e o oficial de justiça fiscalizando todos eles. Agora, se eu for, por exemplo, convocado para ser um jurado, eu posso deixar de ir, doutor? Não, se você não comparecer, o júri, a participação do jurado é obrigatória. Se você não comparecer e não justificar a sua ausência, você será submetido a uma multa que varia de 1 a 10 salários mínimos, de acordo com a condição do jurado, e esse recurso vai para o Fundo Penitenciário Nacional, porque todos os recursos provenientes de processos criminais, eles vão para o Fundo Penitenciário Nacional, que repassa uma parte depois para os estados. Já houve algum caso, por exemplo? Sim, constantemente. Agora, já houve reincidência, por exemplo? Constantemente. Se houver reincidência? Veja só, aquele jurado que vai participar daquelas sessões, se ele deixar de comparecer a todas elas, ele é multado a cada uma que ele deixar de comparecer e não justificar, e em justificando, a justificativa dele não for aceita. Qual é o valor da multa? Varia de 1 a 10 salários mínimos, dependendo da condição de cada jurado. Uma última pergunta. O senhor falou que são escolhidos 800, em média, de acordo com a população, por exemplo, a população da nossa cidade. Há uma renovação? Sim, ou são sempre as mesmas pessoas? Anual. Por exemplo, agora no mês de outubro, nós já recrutamos, no mês de novembro já publicamos a lista geral dos jurados, e esses jurados vão fazer parte dos julgamentos de janeiro a dezembro de 2019. Doutor Osmar, e para finalizar, como é que o senhor avalia esse atual cenário, as perspectivas, os principais desafios na legislação penal, né, referentes ao Tribunal do Júri? O senhor, como juiz titular da primeira vara. O Tribunal do Júri, ele é extremamente necessário. Muitos discutem da necessidade de acabar com o Tribunal do Júri, exatamente porque quem julga são pessoas leigas. Ao contrário, ele é o Tribunal da Cidadania, ele é de extrema valia, e com a reforma processual de 2008, ela veio modificar o procedimento do Tribunal do Júri. E para você observar, por exemplo, que antes da reforma de 2008, a legítima defesa era desdobrada em 8 subitens, e isso confundia o jurado leigo. E agora não, a tese defensiva é uma só, o senhor condena ou absolve. Então, depois de um jurado observar e entender o que falou o Ministério Público e a defesa, entender os fatos que estão naquele processo, que estão em discussão, ele tem a consciência dele livre para dizer se aquele cidadão que cometeu uma conduta ilícita, um crime doloso contra a vida, ele merece ser condenado ou absolvido. É apenas isso que ele precisa dizer. Então é um Tribunal da Cidadania, é extremamente importante, defendo a permanência do Tribunal do Júri no país e da forma como ele está inserido. Talvez, eu penso que poderia haver uma mudança para se adequar ao sistema da Espanha, em que, por exemplo, quando o promotor e a defesa podem trabalhar a pena do acusado e o juiz apenas homologar. Tá? Isso precisa ser feito, porque o sistema penal ele é um sistema acusatório. Se ele é um sistema acusatório, existem os atores, o Ministério Público quem acusa, a defesa quem defende e o juiz quem julga. Então,
Como o Ministério Público é o titular da ação penal, ele como tem a capacidade hoje e a competência, a atribuição, melhor dizendo, para transacionar nos processos de menor potencial ofensivo, isso também poderia ser feito no âmbito do processo penal, para junto com a defesa e com o réu decidir qual a pena que deve ser aplicada, sem nenhum problema. Isso seria mais célere e seria muito melhor para todos. Suas considerações finais para a gente encerrar? Agradecer à TV Assembleia, agradecer mais uma vez a nossa Corregedoria Geral de Justiça, ao nosso Poder Judiciário, que está tão bem comandado, tanto pela mesa diretora do nosso presidente, corregedor e vice-presidente, e que cada vez mais estão fazendo com que a celeridade seja o marco, que o princípio da duração razoável do processo aconteça efetivamente, tanto que nas varas do Tribunal do Júri, hoje nas 4 varas da capital, a duração entre o recebimento da denúncia e o julgamento, se não tiver recurso, levam 6 a 8 meses. Então isso é o que o nosso Poder Judiciário precisa, deseja, e é o que nós devemos fazer para darmos uma resposta efetiva à sociedade. Certo, muito obrigada pela sua participação em nosso programa, doutor Osmar. Obrigado, doutor Osmar. Pela sua análise feita acerca desse tema tão interessante, não é, Eida? Com certeza, tema polêmico, por sinal. Obrigado. Bom, nós estamos encerrando então mais um programa Justiça Cidadã, que você acompanha aí todos os sábados ao meio-dia. Com reapresentação às segundas e quartas às 9 da noite. Até a próxima edição. A gente se vê, até lá.